Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. A nossa conversa hoje é com Fernando Coelho. Ele é poeta, escritor, jornalista e faz parte do Candomblé. Ele vai nos contar um pouco sobre a sua religião e também sobre o seu último livro, Xangô. E antes de começar essa nossa conversa, eu te passo aquele convite. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição aqui no canal Angeline, também nos acompanhe pelo Spotify, pelo Instagram e pelo Facebook. E se você considera o nosso conteúdo relevante, compartilhe o vídeo, compartilhe o áudio para colaborar com o nosso propósito, que é sempre e cada vez mais disseminar a cultura do encontro e a cultura da paz. Fernando Coelho, jornalista, poeta, escritor e principalmente meu amigo. É um prazer recebê-lo aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Cris Angeline, boa tarde. O prazer é todo meu. Você é uma amiga querida, uma amiga antiga, trabalhamos juntos e uma das profissionais por quem eu tenho o maior respeito. Você é uma mulher jornalista que dignifica a profissão, viu, Cris? Prazer enorme é meu. Nossa, vindo de você essas palavras, eu estou me achando, né? Olha, o Fernando Coelho é um amigo querido, sem dúvida, é um excelente jornalista e também um excelente escritor. Ele escreveu, inclusive, um livro falando sobre o Guia da Bahia, que teve simplesmente o prefácio de Jorge Amado. Nossa, é muito chique, né, Fernando? Deve ter sido uma honra para você. Mas ele está aqui hoje para conversar conosco sobre o candomblé. Fernando é baiano e vai nos falar sobre a importância do candomblé na resistência da cultura dos negros. Então, Fernando, eu queria que você começasse a falar conosco sobre a questão da negritude e do candomblé. Cris, nesse momento, conversar de candomblé tem uma questão fundamental, porque eu e ninguém pode conversar do candomblé sem conversar do preconceito, sem falar do racismo. E eu fico bastante surpreso sempre que eu falo do racismo brasileiro e sempre que toda hora a gente vê atos violentos de racismo contra o povo preto, porque nós somos uma sociedade umbilicalmente preta. Nós somos um povo negro. Esses 220 milhões de habitantes desse país têm a correspondência na pele e no sangue da formação negra, de quem nos formou etnicamente e de quem nos formou do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, do ponto de vista de compreender a poesia da vida, que não é uma poesia de batatinha quando nasce, não é uma poesia estática, é uma poesia em movimento, é uma poesia que renasce todo dia, é uma poesia que tem a força da criação. Eu quero começar a nossa conversa inspirado na mulher que me ensinou o pouco que eu sei, porque eu tenho só 22 anos de feito no candomblé. É muito pouco. É quase nada, principalmente para mim que não vivo o cotidiano do candomblé. E o conhecimento do candomblé, ele está fixado, ele está baseado principalmente na prática, no dia a dia, naquilo que você exercita dentro do seu ebé, dentro da sua comunidade. Essa senhora extraordinária, essa dama negra do candomblé brasileiro, que eu considero a maior mãe de santo do Brasil do século XXI, porque ela morreu no século XXI com 92 anos.
no dia 27 de dezembro de 2018, que foi Estela de Oxóssi, Maria Estela de Azevedo Santos, Oruncó Odé Caiodê. Ela foi a minha professora, a minha mestra e a mestra de milhares de amigos, de filhos e de pessoas que se aproximaram dela. E Mãe Estela escreveu num dos livros dela, um livro de 12, 15 anos, uma coisa, digamos, uma orientação e uma constatação de extrema importância para o momento que nós vivemos no Brasil, principalmente no momento onde a educação foi extraordinariamente desprezada, esquecida e enxovalhada. Eu digo isso já com alguma esperança, porque quem destruiu a educação brasileira em 4 anos foi um governo pautado pela perversidade. E o governo que assume dia 1º garante que a educação brasileira, a partir do ensino fundamental, a partir do ensino médio, vai tornar a ser a base da civilidade do povo brasileiro. Porque sem educação, nenhum país é civilizado. Mãe Estela escreveu o seguinte no seu livro Meu Tempo é Agora. Esse livro, na verdade, merece uma reflexão do país, não só dos intelectuais, mas de qualquer pessoa. Ela diz o seguinte: religião é cultura. A religião estática perecerá. Daí a necessidade de palestras, debates, viagens e outros movimentos que sacudam o povo do candomblé. Como sinal dos tempos, não é possível a prática da crença nos orixá sem reflexões, estudos e entrosamentos, torno a dizer. Não podemos ficar confinados no axé. A tradição somente oral é difícil. Os olorixá têm que se alfabetizar, adquirir instrução, para não passar pelo dissabor de dizer sim à própria sentença. A essência não se modifica, é o alicerce de tudo. Repito, só pode passar o axé quem o recebeu. Portanto, eu sinto que o candomblé está num momento grave também, porque ele precisa se refletir de dentro para fora. O candomblé também está acossado por todas as religiões. Não bastasse, desde o século XVI, quando ele veio para o Brasil com os escravos, ele ser absolutamente estigmatizado pela religião católica. Nesse momento, nesses 22 anos do século XXI, ele é brutalizado, violentado, agredido, espenciado pelas religiões e pelos alguns praticantes poderosos das religiões pentecostais. Portanto, é um momento de reflexão da religião. Não é um momento de se ficar perguntando quem é o seu orixá, o que eu faço para tomar um banho de folha, o que é o candomblé. Esse é o momento de nós começarmos uma campanha, digamos, um mutirão de civilidade, de cidadania e de espiritualidade para defender o candomblé, que sempre foi a religião de pretos e pobres nesse país. E o candomblé também, pelo que eu entendo, ele foi uma resistência junto aos negros, principalmente durante a escravidão, não é? O candomblé, ele ajudou a segurar a onda, eu diria, não é? Cristina, na verdade é o seguinte, o candomblé só é estudado no Brasil por alguns antropólogos e sociólogos para defesa de tese e muitos até por vaidade individual, vaidade acadêmica e tudo mais. Mas o candomblé foi, desde 1530, quando começou a escravidão no Brasil, foi o ponto de resistência, digamos, moral e emocional dos negros que foram submetidos a essa violência execrável que foi a escravidão, que o Brasil aceitou
de uma forma cínica, de uma forma virulenta. O candomblé foi um ponto de resistência dos negros quando eles estavam num dos piores momentos do seu dia, que era de 12, 15 horas de trabalhos forçados, nas senzalas. Quando os grupos se reuniam, era uma forma que o negro e a negra encontravam para resistir àquela brutalidade sem explicação. Portanto, independente de ser uma coroa religiosa, de ser uma tendência espiritual, o candomblé foi um objeto de luta dos negros escravizados no Brasil, como é até hoje. Porque é muito simples. Eu faço a seguinte reflexão. Para você ter uma ideia, a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, tem mais ou menos 13 palavras, 13, 14 palavras, incluindo-se, revogam-se as disposições em contrário. O nome da Princesa Isabel tem 12 palavras. Como é que você assina uma lei? Essa é a minha desconfiança. Por isso que a escravidão continua até hoje. Como é que você assina uma lei para libertar um povo inteiro de 1530 a 1888, subjugado, assassinado, torturado? Você assina uma lei de liberdade sem citar nada, sem citar um item dessa degradação humana. Portanto, eu tenho muita desconfiança da Lei Áurea, por isso eu acho que ela não representa a liberdade dos escravos, porque o nome da Princesa Isabel é do mesmo tamanho da Lei Áurea. Essa lei tinha que ter um compromisso maior com a sociedade, tinha que ter um compromisso maior com a etnia negra. Tinha que citar, acima de tudo, as injúrias que foram cometidas contra o povo negro. Então, eu acho que o momento, acho e penso que o momento é de extrema reflexão, porque o candomblé precisa se refletir e precisa resistir mais. Então, Fernando, mas de qualquer forma, o que eu quero dizer é que há um progresso. Se a gente comparar com o que era antes e com o que está hoje, as coisas elas estão caminhando. Não talvez como os negros gostariam ou como o Brasil precisa para dizer que não é racista, mas elas têm um caminho, é uma longa caminhada, mas existe já alguns passos dados, você concorda? Eu creio que sim, eu acho que as leis estão aí. Tem delegados de polícia que não entendem o cumprimento dessa lei. A justiça precisa ser mais ciosa de que essa lei que é criada, que foi estabelecida, ela precisa ser cumprida com rigor. E a sociedade precisa se fechar em torno de defender a própria sociedade, porque um país como o nosso, tão importante, que vai voltar a ser importante, do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista ambiental, ser considerado um país racista é uma temeridade e uma vergonha. Eu acho que evoluímos muito, mas está tudo muito lento. Tanto que essa dívida que você crê que o Brasil tem com os negros é uma dívida gigantesca e que eu não creio que em 50 anos se pague. Até porque nenhuma autoridade brasileira, até o momento, teve a dignidade de pedir desculpas para o povo banto, para o povo iorubá, para os nagôs, para o povo de Benin. Nunca. Nenhuma autoridade disse: me perdoe pelo que nós fizemos com vocês. Está tudo muito demorado, é tudo muito lento. Avançou? Avançamos. Mas precisa muito mais, Cristina. Agora, Fernando, o candomblé, ele tem assim, o seu lugar, uma importância enorme, tanto na questão do preconceito, como na espiritualidade dos negros. Como que você vê o candomblé hoje? Olha, diante de tanta religiosidade, de outras tendências,
Eu acho que quem é do candomblé hoje é um privilegiado. Embora o candomblé precise ser discutido, porque tem muita gente praticando o candomblé sem poder praticar o candomblé. A base do candomblé, isso é a primeira lição de uma Iá, de uma Ialorixá, como uma Estela de Oxós. A primeira lição do candomblé é que ele está baseado em duas coisas essenciais de conhecimento. É na hierarquia, na consideração do mais velho e no ouô. O ouô é o segredo. A base do candomblé, a base, o que nos dá força, o que traz toda a ancestralidade de 5.000 anos para nós, para sustentar essa espiritualidade, é o segredo. São os fundamentos ancestrais, são os fundamentos da liturgia antepassada que nós praticamos dentro do candomblé. E essa prática só pode ser feita e assistida por quem completou obrigação de 21 anos, por quem está preparado, por quem sabe que a história precisa ser repetida, porque essa é a herança que nós herdamos de 5.000 anos. O candomblé hoje, Cris, em muitos lugares, em muitos estados do Brasil e em várias comunidades, ele quer se modernizar. Não é possível modernizar o candomblé. É possível evoluir a discussão, o debate, a conversa, mas você não moderniza uma forma pela qual você oferece a comida para o seu orixá. Eu sou filho de Xangô. Xangô não tem rede social. Eu não posso modernizar a maneira de fazer e oferecer a comida ritual para Xangô, que é o amalá. Já teve história que teve pai de santo em São Paulo jogando búzio com búzio de ouro. Essas questões todas da modernidade para tentar, de maneira burra, estúpida e sem conhecimento, modernizar ou branquear o candomblé, isso acaba com o axé. E o axé é o que Mãe Estela diz. Só passa axé quem tem axé. E essa construção do axé, ela se dá no rigor interior da prática religiosa dentro do candomblé, porque você precisa conhecer folhas, você precisa conhecer rituais, você precisa compreender todo o sistema da liturgia, você precisa conhecer as comidas, você precisa conhecer, enfim, o ritual e saber praticá-lo, porque é através do ritual, como é através dos atabaques, que você conversa com o seu espírito orixá, com a sua divindade negra. Se não tiver conhecimento, você não conversa com o seu orixá. E o seu orixá só vem se você tiver axé. Se você não tiver axé, não acontece nada. Então, o que você diz é que, assim, o ritual, aquilo que é, vamos dizer assim, sagrado dentro do candomblé, não há como se modificar ou se modernizar, como é a palavra que você disse. Então, para que Absolutamente. o candomblé continue sendo o que o candomblé ele precisa continuar com os seus rituais originais, a maneira como é feita até hoje. É isso que eu entendi? É isso que você entendeu e é isso que eu tenho dito muito, porque você vê nas redes sociais as pessoas expondo determinados comportamentos de barracão, por exemplo, que não podiam ser expostos da maneira que são expostos, porque as redes sociais, na verdade, elas são da maior importância para a comunicação, mas elas são negativas para aqueles que praticam a maldade humana. Não existe ser humano sem maldade. E não existe candomblé salvador. Porque o candomblé é formado por pessoas, as pessoas se equivocam, as pessoas têm vaidade, as pessoas mentem, as pessoas não querem aprender e não querem entender. Então você abre as redes sociais, pais de santo antigos, mães de santo antigas estão expondo tudo o que é possível e expondo também até o que não é possível, o que não é permitido. Portanto, essa questão de expor tudo, isso é proibido pelas leis do candomblé. Isso é um interdito pelas leis do candomblé. O meu candomblé, por exemplo, que é o mesmo candomblé que foi de Jorge Amado,
meu amigo e meu irmão, que ele era Obá de Xangô, o mesmo candomblé do meu amigo Caribé, que também era Obá, o mesmo candomblé de Gilberto Gil, que é Obá de Xangô no Ilha Xó, Pofunjá, é um candomblé fundado pela minha avó Eugeniana dos Santos, Manhaninha, há 110 anos. Há 110 anos que se faz lá dentro a mesma obrigação litúrgica. Até hoje, vêm sacerdotes da Nigéria para ver na Bahia, no Ilha Xó, Pofunjá, rituais que eles esqueceram, que eles abandonaram e que durante esses últimos 112 anos nós praticamos no Opofonjá, em Salvador. Porque é isso que mantém viva a essência da religião, a essência do candomblé. Muda isso é se entregar para nada. Agora, o candomblé, ele tem uma importância fundamental, tanto na história do Brasil, como para a resistência dos negros, não é? É essencial. Olha, eu queria até indicar um livro, Cris, porque essas coisas é assim. O Brasil perdeu as vísceras da cultura, perdeu, digamos, a necessidade de ler. É preciso ler. Não é só livro de autoajuda. Está todo mundo atrás de livro de autoajuda porque está todo mundo com problema. Tudo bem. Foi a Mas pandemia. todo mundo quer um milagre, né? Todo Todo mundo quer mundo quer um um. milagre sem sair do lugar. Uhum. É preciso esperar que o milagre seja um motivo da sua rebelião, da sua busca interior. O milagre não cai na cabeça como se fosse um chapéu doado. É preciso compreender. Então, quem quiser entender um pouco do candomblé da Bahia, que é onde nasceu o candomblé, eu estou falando do candomblé queto, que é a minha base e que é a base dos candomblés do Brasil, precisa ler o Candomblé da Barroquinha, de um amigo chamado Renato da Silveira. É um compêndio bonito, gostoso de ler, não é chato, que é um caminho, o livro é um caminho para você compreender coisas que estão expostas. Então, Tem repete para mim o nome do livro. o Candomblé da Barroquinha, é Tá. de Renato da Silveira. É um livro, é um compêndio, na verdade, de quase 600 páginas. Mas através desse livro você entende tudo, assim como um livro pequeno, Cris. Olha, esse Uhum. livro é o livro de Mãe Estela. Meu tempo é agora. Nenhuma mãe de santo até hoje se atreveu a escrever um compêndio de comportamento dentro do axé. Mãe Estela mostra para os neófitos e para os filhos, mesmo os filhos com posto alto como eu, como é que se comporta lá dentro, o porquê das coisas. Não se fala de ritual e não se fala de segredo. Se fala de comportamento dentro do axé. Você chega no axé, por exemplo, você não sabe o que fazer. Você não sabe com que roupa você chega dentro de um candomblé. Se você chega num candomblé de vermelho numa sexta-feira, que é dia de Oxalá, você vai ser criticada. Alguém precisa te ensinar coisas triviais do dia a dia, do uso, dos costumes da religião. Que é uma religião que, embora os seus segredos, ela tem as suas complexidades, ela tem, digamos assim, segmentos, ela tem procedimentos que as pessoas comuns devem adotar. E esse livro de Mãe-Stella, Meu Tempo é Agora, e Mãe-Stella era uma mulher moderna, mas não queria modernizar o candomblé. Moderna em que sentido? Achava que o candomblé pertencia e pertence a todo mundo. Que todo mundo é apto e capaz de estar no candomblé. Que o candomblé precisa ser discutido, o candomblé precisa ser polemizado mesmo. Porque o que está acontecendo é uma exposição sem conversa. A exposição sem conversa as pessoas não entendem. Por isso, Mãe Estela foi a primeira mãe de santo a entrar numa academia de letras. Ela entrou na Academia Baiana de Letras, por causa da publicação dos seus livros. Então, é para se compreender o candomblé, embora seja uma religião eminentemente oral, não tem Bíblia no candomblé. Tudo no candomblé é aprendido através da oralidade. Por isso que a prática é fundamental. Você aprende ouvindo e praticando e fazendo e olhando os mais velhos fazerem.
Mas esse livro de Mãe Estela, ele diz exatamente o que você não deve fazer dentro de um candomblé, principalmente dentro do meu candomblé, da minha roça, do meu terreiro, que é o Ilê Axé Poafonjá, que foi o terreiro governado por Mãe Estela durante 60 anos. E essa mulher morreu aos 92 anos de idade, 80 anos de santo, me dizendo: Fernando, eu não sei nada. Sabedoria é tudo, né, Fernando? Essa era a Porque com base. 92 anos, 80 no candomblé, né, sabedoria é tudo mesmo. E Porque olha, todo mundo que estuda acha que não sabe nada, né? Essa é a verdade. essa é a verdade. E Mãe Estela tem uma coisa bastante interessante. Mãe Estela beijou a mão da fundadora do Ilê Axé Poafonjá, que a entregou para ser feita por Mãe Senhora, que foi considerada a maior Ialorixá de todos os tempos. Então, Mãe Estela, ela carregava na herança que ela recebeu os preceitos mais bonitos, as práticas mais rigorosas de uma religião que não é uma religião passageira, não é uma religião que você resolve na porta de casa. Você só resolve doando a sua inteligência, doando o seu amor, doando a sua sensibilidade e o seu tempo. Quem não tem tempo de candomblé não pode dizer que é do candomblé, não pode pregar e não pode mostrar. Candomblé é idade. Por isso a hierarquia é fundamental. Se você tem 15 anos de idade e tem 14 anos de feito, ninguém com mais de 80 anos é mais velho do que você. Então, o que vale no candomblé é a hierarquia. O mais velho está sempre acima de tudo e vem sempre na frente. Fernando, eu queria saber o seguinte: qual é a sua posição dentro do candomblé? Porque você tem, eu não sei o termo, é um posto, é um nome, como é que chama? Não, eu sou, na verdade, eu sou um oloê, eu sou feito, eu tenho um posto no candomblé. Eu sou Ogã de Oxaguian, portanto, eu sou Ogã de Oxalá, eu sou ministro de Oxalá. É como se Oxalá me escolhesse para ser o pai dele. Eu sou um zelador da casa de Oxalá. Cada orixá tem uma casa. Eu sou o ministro da casa de Oxalá, do pai de todos. Oxalá é o pai de todos. Oxalá é o primeiro, é o de branco, é o que se veste de branco. Por isso, toda sexta-feira, nós do Candomblé nos vestimos de branco, porque branco é a cor de Oxalá, é a cor da casa de Oxalá. E eu, como escolhido por Oxalá para ser ministro dele, para ser sacerdote dele, tenho a obrigação de vestir branco toda sexta-feira, principalmente em toda a primeira sexta-feira do mês. E você exerce só quando o candomblé, né? Você pratica os rituais, só quando você está na Bahia ou quando você está fora também? Então, só é possível praticar dentro do axé. A comida para Xangô eu posso dar em qualquer lugar, a comida para Oxalá eu posso dar em qualquer lugar, não tem problema nenhum. Mas participar das obrigações presencialmente, eu só posso fazê-lo se eu estiver no meu candomblé, se eu estiver em Salvador. São obrigações específicas, são obrigações internas, são obrigações proibidas para neófitos, são obrigações que sustentam a nossa espiritualidade e sustentam também o nosso conhecimento. Fernando, a religião é uma coisa que impõe um pouco a postura da pessoa, ela impõe também o respeito que a pessoa tem para com os outros e que as pessoas têm para com ela. Eu te conheço pessoalmente desde 1988. Você é uma pessoa que sempre impõe respeito. Você é uma pessoa firme quando fala, é educado, mas é sempre ali, na linha. Eu queria saber se essa sua postura, essa sua firmeza, ela tem a ver com as suas obrigações no candomblé. Eu acho o que eu sou, na verdade, eu devo ao meu pai e à minha mãe, a Armando e a Lucília. Eu fui praticamente criado na roça até os 17 anos. Eu sou nascido em Conceição do Almeida, que é no Recôncavo Baiano.
Quando eu nasci em 1947, era muito pequeno, eu não sei quantos habitantes tinha, mas, de qualquer forma, eu fui criado de uma maneira absolutamente rigorosa. O meu pai era rigoroso. A minha mãe, com aquela doçura toda, era rigorosa. Eu aprendi no rigor, eu aprendi na dificuldade. Vim para São Paulo em 1966 como tabaréu. Eu não sabia nada. Para mim, a maior cidade do mundo era Cruz das Almas, não era nem Salvador. Quer dizer, eu tinha uma estupidez atávica do rapaz do interior, da roça. Então, eu fui criado na dificuldade e sobrevivi em São Paulo na dificuldade. A dificuldade, ela te impõe duas coisas. Ou você relaxa e descamba para qualquer miséria da vida, ou você começa a olhar você por dentro para você resistir. Eu sou um cara da resistência, eu sou um cara da sobrevivência. Eu sou um sobrevivente, um pau de arara sobrevivente. Agora, Isso Fernando, é anterior ao candomblé, mas o candomblé aumentou esse rigor. Porque a partir da hora que Oxalá, Oxaguian, me escolheu para ser um representante dele, para cuidar dos filhos dele, para ser ministro dele, isso me deu uma obrigação vitalícia que faz com que eu pegue todos os meus princípios e os vista na pele. Eu não posso mais facilitar, eu não posso brincar, eu não posso dizer coisa errada. As pessoas me chamam de pai porque eu trato no candomblé esse, faz parte da hierarquia do candomblé. Isso é comigo, com todos os ogãs e com todos os obás. Se alguém me chama de pai, ela quer ouvir de mim qualquer coisa que não seja um relaxo com a vida, um relaxo com o amor, um relaxo com a integridade. Portanto, isso aumenta e aumentou muito, Cristina, a minha responsabilidade com o outro. E o candomblé, se você não respeitar o outro, você não sabe fazer candomblé, você não pratica o candomblé. Se eu sou de Xangô, Xangô é o orixá da justiça. Se eu sou de Xangô, alguma razão houve para que eu nascesse com esse orixá no meu ori. Eu não fala, aceito injustiça. fala um pouquinho sobre Xangô, Fernando. Olha, eu acabei, tem 20 dias que eu lancei o livro vermelho de Xangô. É meu 13º livro. Você Nesse está com livro, ele aí? Você está com ele aí? esse livro, Cris, eu conto um pouco. Na verdade, o livro é esse, olha. Eu conto um Sobe um pouco. pouquinho aí, isso. É bonita a Eu capa conto, dele. eu conto um pouco. é, Como é que eu entrei no candomblé? Entrei no candomblé por causa da minha filha doente. Mas não foi por isso, porque eu fui procurar o Caribé, eu estava na Globo ainda. Eu fui procurar o Caribé para fazer uma entrevista com ele para o livro, o Guia, Salvador Guia de Cheiros, Caminhos e Mistérios, que é o livrinho que Jorge Amado adorava. Adorava. Aí eu falei, Cariba, eu quero conhecer uma mãe de santo que eu quero incluí-la no livro. Ele falou: você não tem que conhecer mãe de santo nenhuma, você já é do candomblé, você é de Xangô. Imagina o Caribé me dizendo isso. Eu não entendia nada, eu não sei, bom, eu não entendo nada. Mas eu era absolutamente ignorante. E a única mãe de santo que eu tenho para te indicar é a mãe Estela, que é minha amiga. Caribé não só tinha posto importante lá, como Caribé era presidente da Sociedade Cruz Santa do Ilê Axé Pofonjá. É a sociedade civil criada por Mãe Aninha, em 1910, para dar resguardo e para abarcar todas as atividades que não fossem religiosas do candomblé. E eu não sabia disso. Para mim, Caribé era só aquele pintor, amigo de Jorge, personagem de Jorge e tudo mais. Ele me disse: não, você vai procurar a Mãe Estela no Pofonjá. Eu conto essa história toda. Meu encontro com Caribé, com Mãe Estela, o que, que ela me disse, o que, que ela me disse. Conto a minha suspensão, até onde eu posso, a minha suspensão como Ogã. Conto o dia que eu fui confirmado no barracão e termino o livro contando o sonho. Eu fui autorizado por Mãe Estela, já confirmado, porque só pode assim, a dormir no quarto de Xangô. Ela disse: você precisa dormir uma noite com seu pai. E eu fui dormir no quarto de Xangô. E eu sonhei. Esse sonho é um desespero na minha vida, porque eu não consigo interpretar, é tudo muito louco. E eu fecho o livro com um sonho que eu tive na casa de Xangô. Então, Cris, Xangô é o orixá da justiça. Xangô
hoje em dia é o mais popular, assim como Yansan, é talvez o mais popular das divindades africanas negras do panteão cultivado no Brasil. Toda casa tem um rei, toda casa tem Xangô. Ele é a cumieira, ele é a coroa, ele é aquele que determina a força, é aquele que determina a justiça, é aquele que não perdoa os miseráveis. E o Brasil está precisando de Xangô, porque o Brasil, até agora, foi dominado por miseráveis. O Brasil está entregue a uma corja de gente violenta, de gente injusta, de gente cínica, de gente hipócrita, que está precisando de uma força superior para calar essa gente. E eu só acredito em Xangô para fazer isso. Xangô pode. Por isso que o símbolo dele é o machado, o Oxê, que corta dos dois lados. É preciso cortar a mentira, é preciso cortar a fome, é preciso cortar as armadilhas contra o povo brasileiro. Para isso é só Xangô. E Xangô está em todos os candomblés do Brasil. Todos. Salvador nem se fala. Salvador é a terra originária dos candomblés. Então Xangô está em toda casa, está em toda porta, está em toda comieira. E ele é só meu pai. Veja você. Agora, os mais comuns, então, dentro do candomblé, são o Xangô e a Inhaçã, é isso? Não, eu nem diria isso. Olha, cada casa exalta o seu, porque são as casas, são os Ah, filhos, cada um exalta o seu. Mas, assim, os mais falados, na verdade, os mais corriqueiros mesmo, é Inhaçã, corriqueiro do ponto de vista de se falar comumente. É sim. Xangô, é Inhaçã, é Exu, que a Igreja Católica se apropriou de maneira perversa. Exu, na verdade, é o grande guardião de todas as possibilidades, de todos os portais. É o orixá da fertilidade, é o orixá do humor, da abertura de caminhos. Assim como o seu irmão, que é Ogum. Ogum é extraordinário. Ogum é o homem da fertilidade também, da força. E Oxóssi, que é meu pai, foi Oxóssi que botou a mão na minha cabeça, porque Mãe Estela era de Oxóssi. E ela me fez, e ela botou a mão na minha cabeça. Oxóssi é o provedor, é o que oferece comida. Todos os orixás são justiceiros, todos são, na verdade. Nenhum aceita a prevaricação com a verdade, nenhum deles. E Oxalá, de quem eu sou ministro, Oxalá é o rigor do branco. Oxalá não é brincadeira. Oxalá é da paz, é da paz. Mas quem acha que Oxalá não briga, está enganado. Oxalá é o grande guerreiro, é o guerreiro maior, é o respeitável, é o de cabelo branco, é o de roupa branca, é aquele que você tem que fazer silêncio o tempo todo. E na sexta eu procuro fazer. E Inhaçã? A Yansan é uma querida, né? A Yansan é a mulher revolucionária. E Yansan é aquela que não tem medida. É aquela que vai buscar tudo que quer, tudo que precisa. É aquela também que fomenta o bem, que oferece a comida, que abastece, e abastece principalmente de coragem e de vigor as mulheres do Brasil, as mulheres pretas do Brasil. Yansan é a grande rainha, Yansan é extraordinária. E eu escrevo isso há 30 anos. As mulheres vão transformar o mundo porque essas mulheres todas têm um pouco de Ansan no coração, na alma e no espírito. Porque se a mulher não interceder para transformar esse mundo machista, nós vamos terminar sempre em guerra. Isso aqui vai terminar sempre em cinza. Isso aqui vai terminar sempre em incêndio. Só a mulher, com a delicadeza da maternidade que ela tem, pode transformar o mundo. E eu sou filho de um candomblé de tradição matriarcal. No Opô já há 110 anos, homem não senta no trono de Xangô, é só mulher. Uhum. Agora, nós estamos gravando esse programa aqui no final de dezembro e ele vai no começo de janeiro para o ar, né? Você estava falando em transformação e esperança. Você acha que Xangô vai dar aqui uma força para esse novo governo, para essa esperança que o Brasil está precisando agora? Eu acho que vai, eu acho que Xangô, Oxalá, Yansan, Ogum, Exu, todos os orixás, eles moram no Brasil.
Eles vieram carregados nas costas já sofridas dos negros. Eles foram alimentados desde 1530 pelo povo brasileiro, pelo negro brasileiro. Eles têm paixão por esse país. O tempo do orixá não é o tempo da gente. Por isso eu acredito que pode demorar, mas eles vão dar força. Eu vejo que esses caras que botaram fogo na imagem, na escultura de uma estela no dia 4 de dezembro, uma escultura que foi feita pelo meu irmão e amigo Tati Moreno, eu vejo que esses caras vão se ver com a justiça. E a justiça é Xangô. Xangô é o patrono da justiça. Então, eu creio, eu tenho fé e eu só penso nisso. Xangô vai estar com a gente de forma muito mais poderosa, muito mais visível, a partir de 1º de janeiro. Ai, Deus te ouça. Deus, os orixás, nem sei o que te Eles dizer, né? ouvem. Mas a gente precisa, né, Fernanda? A gente precisa. Eu acho Fernanda, desculpa. eu acho que, num certo momento, parece até que Deus abandonou o Brasil. Porque nós sofremos tanto que parece que ficamos sós. Mas nós não ficamos, não. As coisas, as forças do bem estão se reagrupando. Eu creio nisso. E elas vão voltar a dar um passeio nos principais lugares desse Brasil que foram conflagrados, que foram estragados. Eu acredito muito nessa recomposição das forças do bem no Brasil. Acredito demais. Eu também. Fernando, agora você, além de uma escritora, além do candomblé, além de ter essa função importante dentro do candomblé, você também é um poeta, né? Muito conhecido como poeta. A poesia, ela te encanta porque ela é a poesia ou ela te encanta porque você faz a poesia? A poesia me encanta porque a poesia é a vida. A poesia é pulsação. Não é possível você olhar para a natureza e não se apaixonar pela poesia da natureza. Eu estou conversando com você aqui do lado direito, na minha esquina, tem um mar. Você consegue ir para a Lua, mas você não consegue mergulhar 200 metros abaixo das ondas que você vê bater na praia. Então, o mar tem poesia, o jardim tem poesia, a flor tem poesia, a aranha tem poesia. O crepúsculo, assim como a alvorada, são as maiores poesias que Deus botou para os olhos da gente. Isso é poesia. A mulher é o complemento da poesia, porque a mulher é o único ser vivo, a fêmea, que tem o dom de procriar. Não existe poesia maior. Por isso eu digo que a poesia é a integralidade da vida. A poesia não é um discurso. A poesia são os olhos, é você olhar e ver, é o coração, é você olhar e o seu coração bater diferente. Eu procuro escrever esse sentimento forte. É impossível, porque eu sou um poeta menor, eu não tenho a grandeza do Neruda, do Drummond, do Vinícius, do Garcia Lorca, do William Shakespeare, mas eu procuro escrever na minha pequenez o tamanho dessa poesia que me acorda todo dia. Então, eu sou encantado pela poesia porque eu vivo a poesia. Eu vivo a paixão pelo acordar, eu vivo a paixão pela madrugada. Eu vivo a paixão pelas pessoas que lutam, Cristina. Eu repito, eu sou um sobrevivente. Todo sobrevivente, para mim, é uma poesia. E eu conheço milhares. Eu tenho amigos que sobreviveram que não sabem como, muito menos eu. E isso é a poesia da vida, é a poesia de Deus. É Porque a poesia. o que me encanta na sua poesia, inclusive, é que você não tem vergonha de ser poeta. Então, você coloca trechos nas redes sociais, você fala sobre isso, que é uma coisa que, vamos combinar, uma coisa é ser escritor, a outra coisa é ser poeta. Há um preconceito com a poesia, não há? Há um Ainda mais preconceito, você que é homem, né? há um preconceito terrível. Porque o brasileiro tem preconceito com tudo aquilo que o assusta. A poesia assusta, a poesia forte assusta o brasileiro. Assusta a mulher, assusta o homem, assusta qualquer um. E há um preconceito. E eu me abro por uma razão bem simples.
Deus não está acima de mim nem abaixo de mim. Deus está dentro de mim. Xangô está dentro de mim. Então, eu não tenho nenhum receio da opinião de quem está fora de mim. Quem está fora de mim só tem uma chance comigo: é me ler ou não me ler. Vergonha eu não posso ter. Essa minha forma de me expor, de expor os meus sentimentos, de poeta, de escritor, de homem que pensa, é uma forma de resistir, é uma forma de combater o preconceito. Se eu tiver medo, eu tenho um preconceito contra mim, e eu não posso ter preconceito contra mim. Eu tenho vitiligo, eu preciso me expor. Não, eu não pedi o vitiligo. Eu não pedi vitiligo. Eu vou me esconder, eu vou andar vestido dos pés à cabeça, eu não posso fazer isso. Eu sou assim, eu sou desse jeito. A minha poesia diz quem eu sou. Os preconceituosos que se mudem, tanto que eu não tenho nenhum preconceito, eu tenho 30 mil seguidores. Não há uma palavra, um gesto de preconceito. Quem me ouve é porque precisa de mim. E eu preciso dessas pessoas que me ouvem. Cris, uma coisa que eu aprendi como pau de arara, senão eu morria no meio do caminho, é não ter medo. Se eu tivesse medo, ou eu tinha ido para a construção civil amassar barro, ou eu tinha sido viciado em qualquer coisa, ou eu tinha morrido na cachaça. Deus, Xangô, os orixás disseram o seguinte: não, você vai sofrer, mas você vai ser homem até morrer. Homem no sentido de resistir. Homem no sentido de amar e dizer eu amo mesmo. E daí? Qual é o problema? O amor é o que salva. Não adianta você só comer e encher o bucho. Você precisa encher o coração. Feijão não enche o coração. A única coisa que enche o coração é o amor. Então eu como feijão e amo. E não tenho medo. Nossa, que lindo isso! Muito, muito legal, Fernando. Agora, Fernando, também é possível a poesia dentro do candomblé, não? Todo o candomblé é poesia. Tudo no candomblé. Uma das coisas, um dos espetáculos mais belos do mundo que eu vejo, que eu acompanho, é quando começa a tocar o atabaque e os filhos de santo começam a receber os seus orixás e começam a bailar no barracão. Não tem poesia maior. Jorge Amado escrevia sobre isso como ninguém. Pierre Verger fotografou isso. Caribé desenhava isso como ninguém. O meu irmão, Eudásio Tavares, escreveu poemas lindíssimos sobre isso. E eu escrevo poesia sobre isso. A poesia do candomblé é uma poesia extraordinária, porque ela é uma conjugação de dança, olfato, paladar, pratos de comida e o essencial, respeito. Tudo no candomblé está ligado à natureza. A água doce, a água do mar, às árvores, aos bichos, ao céu, ao sol, às estrelas. Por isso que eu chamava uma estrela da rainha das estrelas. Não tem poesia maior do que aquela que está dentro do candomblé. Candomblé é uma religião de negros, sim. É uma religião de pretos, sim. E é a religião da vida. Creia nisso. É a minha religião. Nossa, Fernando, é uma delícia te ouvir, sabia? Eu ficaria aqui horas te ouvindo, porque Não, você é de uma sabedoria, né? E você fala, você ao mesmo tempo que é duro, você é leve, né? Eu gosto de te ouvir. Eu quero você é minha saber. Hã? Cristina Angelini, você é minha amiga. Não, 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 eu sou sua amiga, mas você é muito legal quando fala, quando expõe as suas ideias, a clareza e essa firmeza, né? E eu posso dizer que desde que eu te conheço, você sempre foi assim, firme nas ideias, porém extremamente educado ao comunicar, ao conversar com as pessoas, né? Não, não dava para ser diferente na TV Globo, né, Cris? Não, não dá. Não dá. Fernando, eu quero saber se para essa nossa conversa aqui você gostaria de dizer alguma coisa que eu não te perguntei.
Olha, Cris, eu gostaria de dizer para as pessoas que vão nos assistir a coisa mais simples do mundo, já que nós estamos falando de religião, que cada um siga a sua religião e deixe o outro seguir. Cada um siga o caminho no qual acredita e deixe o outro seguir. Que as pessoas parem de jogar pedra naquela que não está no seu caminho. Que as pessoas protejam as outras, que as pessoas defendam as outras. Não é só defender, porque quem defende o pai, a mãe e a avó e joga pedra no pai, na mãe, na avó do vizinho, não é nem cristão, não é nem do candomblé e não é nem ser humano. Uma pessoa que faz isso, e no Brasil só está se fazendo isso, essa pessoa não tem nenhum entrosamento com a realidade chamada existência. Então, eu gostaria só que as pessoas deixassem eu seguir com a minha poesia, com o meu candomblé, que eu deixo que cada uma delas siga com aquilo que quiser e tiver. É só isso. Ah, que bom. Olha, Fernando, eu te agradeço imensamente, principalmente o seu tempo, que eu sei que é precioso, e, claro, por compartilhar aqui conosco parte do seu vasto conhecimento. E agradeço a você que está aqui, ou nos ouvindo pelo Spotify, ou nos assistindo pelo YouTube. Se você considera esse conteúdo relevante, compartilhe o vídeo, compartilhe o áudio e fale do espaço do canal Angeline para a sua família e para os seus amigos. Vamos juntos disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Até a próxima quinta-feira.